Essa palavra, é lógico que é palavra de Deus, mas essa palavra é uma palavra para esse momento, é uma palavra que faz parte da nossa visão como igreja, e é a palavra que vai falar de um princípio de Deus. O que eu vou falar hoje é o Deus de gerações. Deus de gerações. Deus é um Deus de gerações. E essa semana, durante a semana, eu sem marcar, não foi uma coisa assim que a gente marcou, mas eu, Léo e Emma tivemos uma conversa muito boa aqui na varanda da casa dele, a respeito desse assunto. E, mais uma vez, eu fui despertar no meu coração para compartilhar isso. Isso não é uma palavra só para você ouvir agora, é uma palavra para você guardar no seu coração. Deus é um Deus de gerações. A palavra de Deus diz em Isaías 41, versículo 4, diz: quem chamou as gerações à existência, desde o princípio, aquele que chamou as gerações à existência, desde o princípio. Quem é este? Deus. Aquele que tem chamado desde o princípio as gerações para existirem. Ou seja, Deus tem uma história com a humanidade. Deus tem um plano eterno a ser desenvolvido com a humanidade. E Deus chamou e escolheu cada geração para fazer parte da humanidade. Ou seja, Deus pôs cada geração, desde o princípio, antes de criar o homem, antes de criar a humanidade, antes de criar o universo, Deus já tinha escolhido você. Deus já tinha pensado em você. E Deus tinha pensado em todos os homens e todas as gerações. E Ele estabeleceu isso desde o princípio. Agora, existe outro versículo muito interessante que está em Atos 17, versículo 26. Atos 17, 26 diz assim: que Deus fez de um só toda a geração dos homens. Deus fez de Adão todas as gerações dos homens, para habitar sobre toda a face da terra. Agora, essa frase diz: determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus chamou as gerações desde o princípio, Deus estabeleceu cada geração na história da humanidade. Deus, então, diz aqui, determinou os tempos já antes ordenados. Deus estabeleceu o tempo de cada geração. Ou seja, cada geração ocupa um intervalo de tempo dentro do propósito de Deus. Cada geração tem um lugar no propósito de Deus. Isso é maravilhoso. E diz, os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. Ou seja, Deus também determinou aonde uma geração está estabelecida no tempo, aonde essa geração começa no propósito de Deus e aonde ela termina no propósito de Deus. Os limites de cada geração. Quando você estuda a história do mover de Deus no tempo, na história da igreja, nas gerações, é interessante você ver que Deus fez coisas diferentes em cada geração. E Deus fez coisas maravilhosas e poderosas em cada geração. Cada geração ocupa o lugar devido dentro do propósito de Deus. E a nossa geração ocupa um lugar específico devido dentro da sua geração. E é importante a gente entender isso, e a gente cumprir isso, e a gente fazer isso. Mas entendendo o princípio de que se você serve a Deus, você serve um Deus de gerações. E você tem que entender esse princípio, porque você tem que honrar
a geração que veio antes de você. Você tem que servir a Deus fazendo o que Deus falou para você fazer na sua geração. E você tem que preparar para passar um legado para a próxima geração. Tudo isso você tem que fazer. E sabe, amados, como Deus é um Deus de gerações, e Deus tem princípios, e Deus move por princípios, o diabo sempre trabalha contra Deus e contra os princípios de Deus. Uma das coisas que o diabo mais faz é trazer ruptura entre as gerações. Isso na família, pais com filhos e filhos com pais. Ele vem trazer ruptura, ele vem pôr barreiras, ele vem fazer com que tenha quebras de princípios, de alianças. Por quê? Porque ele luta contra o propósito de Deus. E o propósito de Deus se desenvolve através das gerações. E quando a ruptura, não pode ser passado um legado. Duas tragédias a respeito de gerações. Primeira tragédia é orfandade. O que é isto? Filhos sem pais. Isso é uma tragédia. Na família e na igreja. Na família e no reino de Deus. Por quê? Porque tem algo que só pode ser passado para mim e para você através dos pais. Existe um legado, existe uma herança espiritual. A Bíblia diz em Provérbios que o homem bom deixa herança para os filhos e para os filhos dos filhos. E está falando o homem bom, interessante, não está dizendo o homem rico, porque não está falando de uma herança material, está falando de uma herança espiritual. Se estivesse falando de uma herança material, diria o homem rico deixa a herança para os filhos e os filhos dos filhos. Mas diz o homem bom, o homem de Deus, a pessoa que anda com Deus, ela tem um legado espiritual e ela deixa uma herança para os seus filhos e para os filhos dos filhos. Então há algo que nós só podemos receber dos nossos pais. Então orfandade é uma tragédia. Na igreja, no reino, sem pessoas no reino de Deus, sem pais espirituais, é tragédia, irmãos. É trágico, porque tem um legado que Deus passa de geração a geração. Sabe, a Bíblia diz, a bondade de Deus vai de geração a geração, a fidelidade de Deus vai de geração a geração. Daqui a pouco eu vou ler um versículo que fala do reino de Deus, de geração a geração. Deus é um Deus de gerações, e a herança de Deus passa de maneira geracional. Por isso sempre o diabo vai lutar contra a cadeia geracional para impedir o propósito de Deus e para impedir que você receba a herança de Deus. A igreja é a família de Deus. A igreja não é uma instituição. A igreja não é uma organização. A igreja não é apenas um lugar que você vai. É um lugar que você pertence. É uma família. A igreja é uma família. Família, nós antes éramos estrangeiros, estávamos separados da presença de Deus e separados da aliança de Deus. Mas agora, por causa de Jesus, nós somos filhos de Deus e somos membros da sua família. A igreja é esta família. E essa família é constituída de gerações. Esta família não é constituída só de jovens. A igreja não é um movimento jovem. A igreja não é um movimento de anciãos. Tem igreja que ficou só lá com aquela teia de aranha. A igreja é uma família de gerações. Sabe, na Vida Rio, desde que nós começamos, nós fizemos uma decisão. Nós não vamos ser uma igreja que tem departamentos separados e que funcionam separadamente. O que eu estou dizendo? Nós vamos ser uma igreja que tem tudo do jovem. Tem o culto do jovem, tem o ensino do jovem,
tem a célula do jovem, tem o GPS do jovem, porque nós entendemos que a igreja é a família de Deus composta de muitas gerações. E quando essas gerações vivem juntas e têm comunhão, a riqueza que há nisso é nossa herança, é nosso legado. Nós decidimos, nós não vamos ter GPS só de mulheres, GPS só de homens, GPS só de jovens. Não, por quê? Porque no nosso GPS nós queremos os bebês, nós queremos as crianças, nós queremos os jovens, nós queremos os casais, nós queremos os avós, todos juntos, convivendo em comunhão. Sabe, irmão, se há uma geração na terra que só consegue ser igreja, vivendo só na sua geração, só com a sua geração, só falando a linguagem da sua geração, só pensando nas coisas da sua geração, está errado. Porque Deus não é assim, e nós não podemos ser o que Deus não é. Não adianta nós queremos edificar uma família que não é a família que Deus sonhou, a família que está descrita na palavra de Deus. Então a igreja é uma família de gerações. Tem alguns lugares que quando chega lá na entrada, na recepção, já separa a criança. Aqui, às vezes nós fazemos coisa aqui, as crianças estão aqui. Às vezes já preguei aqui, as crianças falando, as crianças gritando. Sabe, irmãos, e isso às vezes para as pessoas é um incômodo, para nós não é incômodo nenhum, isso é bênção, isso é vida. É assim mesmo que nós vamos ser, é assim que nós somos. Porque nós queremos edificar uma casa segundo a palavra de Deus, segundo a visão de Deus, segundo a revelação de Deus, não segundo o nosso entendimento. Deus é um Deus de gerações. E Ele estabeleceu isso. Atos 7, quando Estevão prega, ele diz assim, no meio da sua pregação, Deus falou, eu sou o Deus dos teus pais, quando apareceu a Moisés. Deus aparece a Moisés e diz assim para Moisés, primeira coisa que diz, eu sou o Deus dos teus pais. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por que Deus fala isso? Porque Deus é um Deus de gerações. Tem algo que Deus fez na vida de Abraão, tem uma herança espiritual que Deus deu a Abraão, Abraão teve experiências com Deus, Abraão teve revelação de Deus, e Abraão entregou essa herança para o seu filho Isaque. E o seu filho Isaque viveu a sua experiência com Deus e entregou essa revelação e esse legado de Deus para o seu filho Jacó. Não é à toa que Deus diz, eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou um Deus de gerações, eu trabalho através das gerações. Então, irmãos, nós não podemos ser, seja de qual geração você for. Eu tenho 60 anos. Pastora Fernanda tem a minha mesma idade. Hoje nós vamos revelar a idade, falar dos homens. Leandro, quantos anos você tem? 50, pastor Leandro. Pastor Miguel, quantos anos você tem? 37. Pastor Léo, quantos anos você tem? 29. 50, 60, 50, na idade dos 30 e na idade dos 20. Quantos estão entendendo, irmãos? Nós temos crianças aqui, nós temos bebês recém-nascidos, nós temos você que é jovem. Não existe a geração. Nós somos a geração de Jesus, aleluia. Não, irmãos. Nós somos geração de Deus. Nós somos gerações de Deus. Em Êxodo 2, 24 diz, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus viu o povo sofrendo do Egito, ele lembrou do quê? De uma aliança que ele tinha com os pais, com os patriarcas, com os ancestrais daquele povo. Deus se lembrou da aliança, da história que aqueles três, Abraão, Isaque e Jacó, tinham construído com Deus. Quando você anda com Deus, e você está andando com Deus, graças a Deus, você não está construindo só uma experiência para você.
Você está deixando um legado para as próximas gerações. Irmãos, nós não estamos edificando a Vida Rio como uma igreja só. Nós estamos edificando um lugar para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós estamos edificando um lugar para quando nós nem mais estivermos aqui. Para os nossos bisnetos, para as próximas gerações. Nós não estamos edificando uma coisa passageira. Nós não estamos edificando uma coisa que é para mim e para a pastora Fernanda, para nós dizermos, olha o nosso ministério, aleluia. Olha o nosso troféu. Não, irmãos. A casa de Deus é a família de Deus, é uma família de gerações, e Deus é um Deus de gerações, e Deus vai continuar operando nas próximas gerações. Vou voltar a dizer, sua responsabilidade diante de Deus é, primeiro, saber honrar as gerações que vieram antes de você. A Bíblia diz, Deus diz assim, é o único mandamento dos 10 mandamentos com promessa. E não é à toa que é o único mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias sobre a terra que o Senhor Deus te dá. Deus diz, honra teu pai e tua mãe, e se você fizer isso, você vai ter uma vida mais longa. É a promessa de Deus. Você vai viver muito. Mas desonra é dar honra. A honra, irmãos, você deve dar honra aos pais, e os pais também devem dar honra aos filhos. O que conecta as gerações é um princípio de honra. E o que desconecta as gerações é um princípio de desonra. No natural, existem filhos que desonraram os seus pais e se desconectaram dos seus pais. E no espiritual, existem filhos que desonraram os seus pais e se desconectaram dos seus pais. Mas no reino de Deus, o reino de Deus é um reino de conexão, é um reino de comunhão, é um reino de união. É um reino que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Irmãos, as obras do diabo não podem prevalecer contra a igreja. Então o diabo não tem poder de colocar conflito entre as gerações que entendem a revelação e o princípio, e quem Deus é, e como Ele é um Deus de gerações. Quando nós entendemos isso, nós temos prazer de estar juntos. Nós temos prazer de ter comunhão. E isso é maravilhoso. Em Êxodo 6, 8, Deus diz, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vou dar essa terra em possessão para vocês, eu sou o Senhor. Sabe, você pode estudar a história e dizer assim, uau, Josué e a geração de Josué, conquistadores, aleluia, povo de fé. É verdade. Mas sabe por que eles conquistaram aquela terra? Porque Deus tinha prometido ela a Abraão, a Isaque e a Jacó. Opa, não foi Josué que conquistou, não foi Josué que derrubou as muralhas? Não, quer dizer, com fé, né? Deus que derrubou. Não foi ele que teve coragem, não foi ele que teve fé? Foi. Mas Deus usou ele porque ele era conectado às outras gerações. Lembra que ele foi servidor de Moisés? Deus diz, essa terra que vocês vão conquistar é uma terra que eu já prometi. Deus já tinha uma história com a geração anterior, irmãos. Deus assim é que Ele faz a história. Sabe, quando você entende esse princípio, e nós queremos que todos na Vida Rio entendam esse princípio, o que a geração anterior de você conquistou, se você honra, é daqui que você vai começar. Você não vai ter que lutar as lutas que eles lutaram, você não vai ter que passar os desafios de fé que eles passaram, você não vai ter que passar os traumas que eles passaram, você não vai precisar, você vai daqui para frente. Mas você precisa honrar o que Deus fez lá. Porque quando você honra o que Deus fez lá, você está honrando o próprio Deus. E quando você desonra o que Deus fez lá, você está desonrando o próprio Deus. Mas, se você honra isso, como disse a frase que a Fernanda falou, o pastor Fernando falou domingo passado na ordenação, disse da Gabriela, disse, o nosso teto vai ser o seu chão. O nosso teto vai ser o seu chão.
É assim que Deus desenvolve o propósito dele através das gerações, irmãos. E ele nos incluiu nisso. Isso é maravilhoso, mas nós temos que entender como Deus é, como Deus age. Aí em Atos 3, Pedro pregando diz: o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus. Por que será que ele cita isso? Porque ele entende que Deus vem construindo um propósito, Deus vem preparando de geração em geração a vinda do Messias. Sabe, quando você abre o livro de Mateus, no capítulo 1, você começa a ler o Evangelho de Mateus, diz assim: livro da geração de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e a Jacó gerou Judá e seus irmãos. E vai falando, irmãos. E vai dizer até que José gerou a Jesus. Ou seja, tem uma linhagem. Jesus não chegou de paraquedas aqui. Mesmo sendo Jesus. Jesus é Deus, Jesus é o próprio Deus. Jesus é o verbo de Deus que criou tudo. Jesus é Deus todo-poderoso. Ele é aquele que era, que é e há de vir. Ele não precisava entrar no ventre de Maria para se tornar homem. Se ele quisesse tornar-se homem assim, ó. Ele não precisava entrar numa genealogia para se tornar homem. Mas por que ele entrou? Porque Deus é um Deus de gerações, e Deus quer lembrar através do nascimento, o nascimento mais glorioso, principal que já aconteceu de um ser humano, foi dentro de uma genealogia, porque Deus está dizendo escancaradamente, escandalosamente, de maneira viva para todos nós: eu sou um Deus de gerações. E você precisa entender isso para viver o meu propósito. É uma coisa linda, é maravilhosa. É um assunto tão grande. Mateus 8:11, Jesus disse, olha o que Jesus disse: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Uau! Nós falamos, é uma frase da nossa geração: assim na terra como no céu. Como vai ser no céu, irmãos? Como vai ser a mesa de comunhão no céu? Uma mesa de comunhão de gerações. Jesus não disse: eu digo a você, se você crê em mim, você vai ter uma mesa só para você. Aleluia. Não, irmãos. É uma mesa de comunhão com Jesus. Mas é uma mesa onde estão assentadas todas as gerações que serviram a Deus. O inimigo usa tantas estratégias, né, para roubar as coisas de Deus. E às vezes, uma geração pode pensar assim: ah, essa geração aí é ultrapassada. Agora nós temos o novo. Irmãos, quero dizer uma coisa para você, abrir um parênteses aqui. Não existe revelação nova. Não existe um evangelho novo. Existe um legado de revelação que foi transmitido de geração em geração. E agora nós temos o privilégio de recebermos o legado de todas essas gerações. Desde os primeiros apóstolos. Nós não estamos pregando um evangelho novo que Pedro não teve a revelação, mas agora nós temos. Irmãos, tem uma geração hoje na terra, no Brasil, jovem, que ela é desconectada das outras gerações. Ela não tem honra, não tem compromisso, não respeita. E ela está pregando um novo evangelho, uma nova revelação. Uma revelação que nem Pedro teve, nem Paulo teve. Pregando agora que a Bíblia não é essa palavra de Deus, assim. Que Jesus é a palavra de Deus, porque Ele é o verbo de Deus, e Ele já veio, então você não precisa mais da Bíblia, assim, do jeito que você pensa. Você só precisa de Jesus. E aí você ouve Jesus, e Ele é a palavra. Uau! Parece tremendo, não é, irmãos? Mas esse não é o evangelho que vem sendo passado de geração em geração. Sabe, irmãos? Nós temos que cuidar no nosso coração, cada um de nós, todos nós,
Porque nós não podemos ter nenhum tipo de rebeldia no nosso coração. Sabe, às vezes uma pessoa com um princípio de rebeldia e rebelião no seu coração, pregando um evangelho que parece superior a todo o evangelho que já foi pregado. É uma desconexão. Cuidado com o que você ouve na internet. Cuidado com aquela pessoa que é famosa, que é nova, que está assim, que é muito bonitinha, que tem luz produzida e tem vídeo produzido e está dando assim uma coisa assim, cara, é a palavra da última hora. Essa é a palavra. As outras gerações não entenderam não, mas nós agora tivemos uma revelação. Cuidado. Não se intoxique de ficar ouvindo pregação e pregação e pregação e você não tem alimento. Vamos ter o legado da palavra de Deus. Deus é um Deus de gerações. Sabe, irmãos, uma boa pergunta para se fazer para as pessoas. Quando você vê alguém pregando, quando você vê alguém usando os adoradores, eu pergunto, quem é seu pai? Quem são seus pais espirituais? Se a pessoa dizer assim, são tais pessoas, mas você ainda anda com eles? Você ainda respeita eles? Você ainda honra eles? Ou você está rompido? Ou você está freelancer? Cuidado com os pregadores freelancers, irmãos. Cuidado. Você que é da nova geração, temos pessoas aqui da nova geração, é lindo. Vocês são o mel de Deus, vocês são o suprassumo de Deus, vocês são... Eu tenho orgulho de vocês, eu tenho um bastão pegando fogo na minha mão, que eu quero passar para vocês, e vocês vão longe, vai ser grande, vai ser tremendo, vai ser maravilhoso, e vocês têm um lugar no propósito de Deus que eu não tenho, eu não tive, e é um lugar maravilhoso, e a outra geração ainda, do Lolô, e da minha neta Helena, e da Bia, e do João, e da Isabela, e dos outros, essa geração então, irmãos, essa geração é fogo puro, e ocupa um lugar tremendo na presença de Deus, e um dos meus sonhos é que eu ainda antes de partir dessa terra, eu vou ver Deus usando essa geração dos nossos netos. Mas você que é dessa geração, cuidado com as pessoas da sua geração que você ouve. É muito bom ter alguém da sua geração falando a palavra de Deus, mas que esteja falando a palavra de Deus. Cuidado. A Bíblia diz que os de Tessalônica, eles ouviam Paulo pregar, iam em casa e iam conferir para ver se era aquilo mesmo. Isso não é julgar, isso é ser de Deus. Amém? Ninguém, por mais vida que tenha, por mais experiência que tenha, pode pregar qualquer palavra que não seja a palavra de Deus. Se está pregando a palavra de Deus, irmão, então prova para mim pela palavra de Deus, que é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, nós vamos dizer amém. E se não é a palavra de Deus, vamos dizer, sai de mim. Quantos estão entendendo? Cuidado com os pregadores de internet, irmãos. Parece que hoje eu estou assim, né? Mas eu estou com o zelo de Deus. Com o zelo de Deus. Cuidado com os pregadores de internet. Cuidado com os pregadores que pregam a palavra de Deus, não tem igreja. Não são de igreja nenhuma. É uma igreja que não existe, é uma igreja sem nome, é uma igreja que não tem... Cuidado. Jesus disse, os apóstolos ensinaram, a palavra de Deus ensina. Quando você for ouvir alguém, conheça a vida dessa pessoa. Conheça a fonte. Fechar o parênteses. Dá um sorriso para a pessoa ao seu lado, com as máscaras. Dá um sorriso e diga, Deus te abençoe, irmão. Em Deuteronômio 29 diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Aleluia! Existe um legado de revelação que pertence a nós e aos nossos filhos, e os filhos dos filhos pertencem às gerações. É maravilhoso. A revelação de Deus, as coisas de Deus.
Sabe, irmãos? Por exemplo, quando uma geração, John Wesley, sua geração, receber uma revelação de Deus, um legado de Deus, uma porção do reino de Deus foi dada a eles. Mas não pertence só a eles. Tudo que Deus derramou daqui para trás, no passado, olha lá o passado até Jesus, olha lá, 2000 anos, ó. Tudo que Deus derramou, pertenceram a eles, enquanto eles estavam aqui. E agora pertence a nós. A Bíblia diz que João Wesley pregava, juntava as multidões, não tinha microfone, irmãos. E as pessoas ficavam ouvindo. E não tinha mais lugar, as pessoas subiam nas árvores, para vê-lo, para ouvi-lo. Então eles começaram a subir nas árvores, porque ele pregava assim, lugar público. Às vezes numa zona rural, às vezes num lugar na cidade. E as pessoas subiam nas árvores. Mas aí depois não deu mais para subir nas árvores. Sabe por quê? Porque quando a presença de Deus chegava, as pessoas caíam das árvores. E aí começou a dizer, não sobe na árvore porque é perigoso. Ou seja, quando ele pregava, as pessoas tremiam por dentro. O temor de Deus era gerado. Isso é nossa herança. É herança nossa. Catherine Kuhlman, uma mulher de Deus, foi usada para fazer milagres extraordinários, maravilhosos. Diz que ela fez talvez Jesus através dela fez mais de 3 milhões de milagres. Às vezes, alguns desses milagres era criar na pessoa um novo coração. A pessoa tinha um coração inchado, condenado a morrer daquela doença, um coração todo já cheio de problemas, e na reunião que ela estava e pregava, a pessoa ia e recebia um coração novo. Esse nível de milagre. Sabe? Esse legado é nosso. Toda unção que Deus derramou sobre a terra é nossa. Mas nós temos que entender que Deus é um Deus de gerações. E nós precisamos viver isso em verdade. Salmo 78, versículo 2 diz: em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. A responsabilidade de nós passarmos um legado para as próximas gerações. Salmo 145, 3. Grande é o Senhor e digno de louvor, a sua grandeza ninguém pode entender. Cada geração contará a seguinte geração, as suas grandes obras, os seus atos poderosos serão sempre anunciados. Joel 1, 3. Contem aos seus filhos, e que eles contem aos filhos deles, e que estes contem à geração seguinte. Deus está dizendo isso na sua palavra. O legado que uma geração recebeu, passe para a próxima. E essa próxima passe para a próxima. E passe para a próxima. Até que Jesus volte. Até que Jesus volte. Irmãos, o sistema do mundo, a sociedade sem Deus, a filosofia deste mundo, está tão contaminada. E ela é contra esses princípios. E ela luta contra esses princípios. E ela quer quebrar esses princípios. E ela quer destruir esses princípios. Para quê? Para trazer destruição na terra, nas famílias, nas pessoas, na vida humana. Porque o intento do diabo sempre foi matar, roubar, destruir. Mas você tem a luz de Deus. Você tem a revelação de Deus. Você tem o entendimento de Deus. Você tem a presença de Deus. E você tem a palavra de Deus. Nós temos. E nós podemos viver e andar nesse legado. Salmo 146, 10, versículo maravilhoso. O Senhor reinará eternamente. Aleluia. Ó Sião, o seu Deus reinará de geração em geração. Como que é o reino de Deus na terra? É de geração em geração. Sabe, irmãos, uma geração que quer ser usada por Deus. Essa geração atual que está aqui, os jovens, essa geração de 20 anos, de 20 a 30. Essa geração quer ser muito usada por Deus. Essa geração,
ela tem uma consciência de que é um tempo especial. E realmente é um tempo especial. É uma hora especial do propósito de Deus. Aleluia. E por causa disso, Deus mesmo dá essa consciência. Mas sabe, se essa geração quer ser usada por Deus, vai estudar o que Deus fez na vida dos pais, nas gerações anteriores. Não joga fora esse legado. Não seja ignorante desse legado. Não despreze esse legado. Não pense que você vai ter um legado que é só seu, que você recebeu. Porque Deus está passando esse bastão de geração a geração. Às vezes eu estou pregando mais para pessoas que estão fora daqui do que estão aqui. Mas é importante, irmãos. Salmo 79, 13, nós somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho, sempre o louvaremos, aleluia, nós sempre louvaremos o Senhor, de geração em geração, lhe cantaremos louvores. Sabe, nas gerações que passaram, irmãos, muito sangue foi derramado, muita perseguição, muita fidelidade, sofrimento, para que hoje você tivesse tudo que você tem. Entende? Um preço foi pago. A Bíblia mesmo, ela está aqui hoje nas nossas mãos, porque pessoas foram fiéis. Porque pessoas deram sua vida. Pessoas morreram para que a Bíblia hoje estivesse nas suas mãos. Existe uma história das outras gerações. E nós precisamos respeitar e receber, porque é nossa herança. É assim nós somos abençoados. Atos 3:36 diz, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Fala assim, poxa, mas a Bíblia está sendo muito... Poxa, mas para que falar assim, né? Serviu a Deus na sua geração, podia falar, e adormeceu, não diz, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. E vai acontecer com todos nós, irmão. Nós estamos aqui de passagem, nossa vida aqui na terra é uma existência breve, é um período de tempo que Deus estabeleceu, o começo e o final. Deus diz, nesse tempo que você tem aqui, sirva a Deus, nessa geração. Porque depois, seu tempo passou. Foi o que Davi fez. Mas Davi também deixou um legado para o seu filho, Salomão. Deus prometeu a Davi que sempre teria um descendente de Davi assentado no seu trono, no trono de Israel, e Deus cumpriu. Deus disse para Abraão, a sua descendência será bendita e abençoada. Ou seja, eu vou dar a minha herança às suas gerações. E assim é conosco, irmãos. Assim é conosco. Um dia eu não vou estar mais aqui. Um dia eu vou estar com Jesus. A Bíblia diz em Hebreus que tem aquela arquibancada dos heróis da fé, que eles estão torcendo por nós. Então, eu penso, talvez eles consigam ver aqui. E se eu estiver lá e vendo aqui, eu quero ver, eu deixei um legado. Não acabou em mim, não acabou comigo, não terminou em mim. Então não tem a ver comigo. Entende? Não tem a ver com você. Não é seu ministério, não é meu ministério. Não é nem nosso ministério, é ministério de Jesus. Tem que ser de Jesus, irmãos. E Jesus faz através das gerações. Êxodo 20, já citei esse versículo 12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E pais, irmão, não está falando só dos seus pais naturais ou seus primeiros pais espirituais. Mas está falando de todos os pais. Não vou falar mal de nenhuma geração. Quantos estão entendendo? Nós honramos Davi, nós honramos Moisés, nós honramos Abraão, nós honramos Catherine Kuhlman, nós honramos John Wesley, nós honramos Charles Spurgeon, nós honramos todos os que andaram
nessa terra fielmente com Jesus, e nós recebemos a porção que Deus derramou sobre a vida deles, e nós respeitamos essa porção, e nós honramos essa porção, e nós dizemos, isso é parte do reino de Deus, isso foi que Deus derramou, isso nos pertence a nós, e nós vamos transmitir aos nossos filhos. Nós não somos um povo ou uma geração desconectada das outras, irmãos. E quando você vê desconexão, quando você vê rompimento entre gerações, eu digo a você, Deus não está nisso. Porque Deus é um Deus de comunhão, e de união, e de unidade. Agora, esse pega, irmãos, esse pega. Lucas 2:51, diz assim, está falando de Jesus. E desceu com eles quem? Os pais de Jesus. E Jesus, o texto é, Jesus desceu com seus pais e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Vou ler de novo. E Jesus desceu com seus pais e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. O quê? O quê? O quê que a Bíblia está dizendo? Será que é isso mesmo, irmão? Será que eu estou lendo certo? Será que eu estou entendendo ou estou ficando maluco? E Jesus desceu com seus pais, José e Maria, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. O quê? Jesus, o próprio Deus, era sujeito a um homem chamado José e a uma mulher chamada Maria? Que é isso? Jesus, o verbo de Deus, o que tinha, onde está toda a plenitude da divindade de Deus, nele habita, aonde tem todos os tesouros da ciência e do conhecimento. Aquele que sabe tudo, conhece tudo. Aquele que é o próprio Deus, feito homem, era sujeito a José e Maria. O quê? O quê? Jesus, tu está maluco. Tu tem toda a revelação, tu tem todo o poder, tu tem toda a unção. Tu não precisa ser sujeito a ninguém, meu filho. E não precisava mesmo. Por que está aqui? Jesus viveu 30 anos assim, da sua vida. Jesus viveu 33 anos e meio na terra. 30 anos ele viveu assim. Por quê? Porque Deus está dizendo, eu sou um Deus de gerações. Não quebre o princípio. Não quebre a honra, não quebre a sujeição. Não vá num voo freelancer, não vá atrás dos freelancers. Porque o final deles é trágico, irmãos. Cuidado com as doutrinas, com os ensinos, com as palavras, com as pregações. Irmãos, é interessante, tem ondas de engano que se levantam, vez após outra, contra a igreja. Há muitos anos atrás, nos Estados Unidos começou, chegou no Brasil, e quando chegou no Brasil, chegou forte. E é interessante o Brasil como é. Tem coisas que começam lá fora, enganos, doutrinas erradas. E lá tem uma força, mas quando chega no Brasil, vira um gigante, irmãos. É o jeito que nós somos. Muitos anos atrás chegou no Brasil uma heresia que falava que se você nasceu de novo, de verdade, você não peca. E começaram a ensinar, irmãos, forte. Gente, começou a dar um nó na cabeça da pessoa cristã que diz, opa, eu peco. Então, eu não nasci de novo. Aí a pessoa começa, você entende? A pessoa começa a ficar com dúvida. Não nasci de novo, não nasci de novo. E aí tem gente que pirou, irmãos. Teve gente que foi para o psicanalista. Teve gente que desviou da fé. Começaram a batizar de novo as pessoas. Por quê? Porque o cara diz, não, eu não tinha nascido de novo. Porque eu pecava, mas agora eu nasci de novo. Então, aquele batismo não valia. Então, vamos fazer um novo. E começaram a batizar tudo de novo. Irmãos, depois de um tempo, toda doutrina, assim, depois de um tempo, só causa estrago. E estragou muitos na geração, porque o diabo vem para roubar, para matar, para destruir. Agora tem uma doutrina errada sendo pregada, que não é nova, ela é antiga, ela já passou em algumas gerações, mas ela voltou, só que ela volta com um nome novo, volta com uma roupagem nova, entende como é? Hipergraça. Uau! Nome bonito, né, irmãos?
que é a hipergraça? É que a graça de Deus foi te dada em Jesus. E então a graça de Deus é suficiente para tudo. Deus já perdoou seu pecado do passado, do presente e do futuro. Ou seja, a graça te dá uma licença para você viver do jeito que você quiser, pecar do jeito que você quiser, mas a graça continua sobre você. E está causando estrago, irmãos. Tem jovens quebrando alianças com seus pais espirituais, com a sua geração, com as gerações, com seus pais naturais, por causa dessa doutrina. Mas nós precisamos ser o quê? Nós precisamos ser pessoas da palavra de Deus, irmãos. A graça é hiper, mas não é hiper para tudo. A hipergraça é hipergraça, é mais do que hiper, é superabundante hiper. Mas não podemos dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se tiver mais pecado, vai abundar mais graça. Não, irmão, loucura. Paulo mesmo diz, nós vamos permanecer no pecado porque a graça é abundante? De jeito nenhum. Ele diz, de jeito nenhum. A graça é hiper, mas não é hiper para tudo. A graça de Deus não é uma licença para pecar, é o poder de Deus para você não pecar. E quando pecar, irmãos, não se condene ao ponto de você se... Existe perdão na graça de Deus? Existe. Mas não existe licença para viver em pecado. Muito bem. Deus é maravilhoso. Deixa eu terminar. A Bíblia diz, último versículo do Velho Testamento. Hoje eu vou passar um pouquinho do horário, eu já sabia que ia passar, tá? Não avisei você antes, para você não ficar desanimado. Eu vou passar 10 minutos. Eu sabia porque é importante, irmão, que eu preciso terminar. Último versículo do Velho Testamento, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Antes do grande e terrível dia do Senhor. Qual foi o grande dia do Senhor? A primeira vinda de Jesus. Uau! Jesus nasceu, se tornou homem, veio aqui, pisou no pó dessa terra, se fez um de nós, se colocou nas nossas limitações, para quê? Para nos salvar, nos libertar, nos perdoar, nos dar nova vida, nos dar uma vida eterna, nos introduzir à presença de Deus Pai, nos tornarmos filhos de Deus através dele. Ele já veio. Que grande dia, aleluia! Mas vai ter um dia terrível. É a segunda vinda. Primeira veio como cordeiro, segunda vem como leão. Primeira veio para salvar, segunda vem para julgar. Vai separar o joio do trigo, vai separar os filhos do diabo dos filhos de Deus, vai separar o que vai perecer no inferno por toda a eternidade e o que vai viver com Deus. Vai separar, irmão. E igual o Léo disse, naquele dia dizer não para você, acabou. Ou para alguém, não é para você não. Dá um sorriso, para mim não vai dizer não. E aí tudo vai ser definido. É o terrível dia. É a segunda vinda. Antes da primeira vinda, João Batista veio e disse, eu estou preparando o caminho do Senhor. Antes da segunda vinda, Deus vai levantar uma geração que vai preparar o caminho para Jesus. Esse caminho está começando a ser preparado. Mas diz que vai vir essa unção. Elias era um profeta. Não está falando de uma pessoa aqui, irmãos. Está falando de uma unção de Deus, de uma capacitação, de um mover de Deus sobre a terra, do mover de Deus numa geração. E Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Deus vai unir as gerações. Deus vai ligar as gerações. É uma ligação de coração. É uma unidade de coração. Por que Deus vai fazer isso? Porque isso vai preparar a vinda de Jesus.
porque isso vai preparar a igreja para Deus derramar sobre a igreja o legado de todas as gerações. Existe no capítulo 61 de Isaías, quando fala da unção do Espírito Santo, e diz que vai haver uma geração na terra que vai levantar os fundamentos que estavam em ruínas de muitas gerações. Sabe, lá no Velho Testamento Deus diz, e eu virei e restaurarei o tabernáculo caído de Davi. O tabernáculo de Davi foi construído por Davi, fala de adoração. E ele caiu. Deus diz, eu vou restaurar. Deus vai restaurar, irmãos, o legado de todas as gerações. Sabe todas aquelas unções? A unção que estava sobre a geração de Wesley, a geração de Pedro, a geração de Paulo. Deus vai derramar sobre uma geração. Já pensou como vai ser, irmãos? Nós não podemos dizer tempo. Que tempo vai ser esse? Nós não sabemos. Os tempos de Deus estão determinados só para Deus. Mas eu tenho uma fé, irmãos. Eu creio que é a geração dos meus netos. Quando eu falo dessa geração, eu começo a chorar. Cada um deles, quando eu olho, eu sinto uma coisa profética, tão maravilhosa, tão tremenda. Deus vai derramar o legado das gerações sobre uma geração. Mas como Ele vai fazer isso, irmãos? Ele vai unir o coração. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Vamos ter entendimento disso, vamos viver isso. Não vamos deixar ninguém roubar isso de nós, ninguém roubar isso da igreja. Sabe, irmãos, não existe uma geração mais importante. Ninguém pode fazer um voo solo em Deus. Ninguém pode surgir do nada. Eliseu foi um grande profeta, mas recebeu um legado de Elias. Josué foi um grande líder, recebeu um legado de Moisés. Ninguém cai de paraquedas, irmãos. Ninguém tem voo solo. Ninguém no reino de Deus é desconectado. Ninguém no reino de Deus é freelancer. Isso, o final dessas coisas, só vai ser trágico. Sempre. Se você estude a história dos homens e mulheres que andaram realmente com Deus, é maravilhoso. E estude a história daqueles que conheceram a Deus e quebraram princípios. Você vai ver a tragédia que foi. Como foi ruim. Nós somos uma igreja de gerações. Amém, irmãos? Nós temos grande alegria de estarmos juntos como gerações. É assim que nós vamos viver e experimentar o propósito de Deus. E como há lá fora, na família, uma luta muito grande contra esse princípio, também há contra a igreja, irmãos. Sabe, a igreja está vivendo uma época decisiva, e uma época gloriosa, e é uma época maravilhosa, mas nós também temos que discernir, tem muitos ataques contra a igreja, e um dos ataques é esse, quebrar o elo geracional. E nós não vamos deixar isso acontecer, amém? Porque a Bíblia diz que nós devemos lutar por nós e por nossos filhos e pelos filhos dos filhos. A Bíblia diz no Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, porque ele verá a paz sobre Jerusalém, sobre a igreja, sobre a casa de Deus, e verá os filhos dos filhos. Eu verei, irmãos, os filhos dos meus filhos servindo a Deus, cheio da unção. Um dia eu ainda vou ver Bia, cheia da unção, curando pessoas, pregando. Você vai ver os seus. Talvez seu neto nem nasceu, talvez seu filho nem nasceu, mas você vai ver o seu filho e os seus netos servindo a Deus. Nós não estamos edificando algo momentâneo. A igreja não é só para o agora, irmão. A igreja está aqui para permanecer e para ser uma bênção para muitas gerações. Você quando oferta aqui, você quando dizima aqui, não é só para qualquer coisa agora. Nós estamos edificando uma casa para as gerações, irmão, para o futuro. Para o que vem pela frente também. Amém? E nós não temos problema de fazer isso, de passar bastão, de passar legado e de passar herança. Terminando mesmo de vez. A geração dos pais precisa investir na geração dos filhos. Precisa liberar filhos. Precisa acreditar nos filhos. Precisa crer nos filhos. Os filhos são como flechas na mão dos pais. Precisa preparar essas flechas. Precisa entender o propósito de Deus para eles. A tragédia de Davi. Davi foi um grande homem de Deus, irmão. Foi um homem com um coração maravilhoso. O pastor Fernando pregou ontem para os músicos, no discipulado dos músicos, sobre Davi. Que coração que esse jovem tinha. Que coração que esse homem teve para Deus.
Que coração, que revelação que ele teve das coisas de Deus. Um homem avançado no seu tempo, um homem que viveu no Velho Testamento, mas foi um homem do Novo. Porque ele tinha uma revelação. Que coração! Sabe qual foi a tragédia da vida de Davi? Nunca os pais de Davi enxergaram o propósito que Deus tinha para ele. Seus pais rejeitaram ele. Seus pais criaram mais problemas para ele se desenvolver no propósito de Deus do que ajudaram. Isso foi a tragédia. Mas isso não impediu o propósito de Deus. Sabe, se você foi órfão de pai, se seu pai não foi amoroso, não foi um pai presente, não foi um pai que esteve com você, isso não vai impedir você de viver o propósito de Deus, porque Deus é seu pai, Deus está com você. E eu digo para você, a casa que Deus edifica, a igreja que Deus edifica, vai ter muitos pais e mães para você, mães mesmo de coração, de verdade, mães e pais espirituais vão investir em você. Não deixe os seus traumas do passado ditar sua vida presente, nem seu futuro, porque eles não têm poder sobre a sua vida. Sabe, irmão, se você não teve, se você foi carente de pai e mãe, na casa de Deus há paternidade, na casa de Deus não há orfandade. Então os pais precisam investir nos filhos, precisam liberar os filhos, precisam lapidar os filhos. Não precisa esperar o filho se tornar uma flecha que já amadureceu. Não, precisa amadurecer, precisa amadurecer, precisa amadurecer. Amadureceu tanto que já estragou a madeira, já entortou a flecha, agora vai sair, vai nem pegar o alvo. Sabe, irmãos? Nós liberamos, quando nós ordenamos, alguns pastores aqui, quando ordenamos a Ema pastora, ela disse assim para mim, mas você vai ter coragem de me ordenar pastora? E ela ainda usava dread. Eu disse, vou ter o maior orgulho de ter uma pastora usando dread. Muitos não fazem isso, irmãos. Mas sabe, nós precisamos confiar nessa geração, nós precisamos investir, nós precisamos liberar, nós precisamos dar oportunidade, nós precisamos motivar, nós precisamos incentivar, nós precisamos dizer, nós estamos aqui, vai lá, nós estamos contigo, nós estamos na sua retaguarda, nós estamos aqui te guardando, te protegendo, agora vai. Você não pode reter, você não pode, sabe, uma geração às vezes passada que errou, é que retém, tudo é retido. Tem países que você vai às igrejas, irmão, a liderança só tem velhos. A liderança só tem gente de cabelo branco. Os hinos são de 30 anos atrás. A cultura é de 30 anos atrás. Irmãos, tem coisas que eu não gosto, mas e daí que eu não gosto? Eu vou dar um exemplo. Sabe aquele quadro verde que está lá? É uma profecia que está lá de um texto de Isaías que Deus falou com o meu genro, quando nós falamos que íamos para o Rio, nem estavam aqui no Rio, estavam lá em Curitiba. Deus falou aquela palavra profética para ele, colocou a palavra profética lá, ele fez o quadro que representa o Rio de Janeiro. Porque a palavra profética é sobre o Rio de Janeiro. A palavra profética eu amo, mas eu não gosto daquele Cristo Redentor lá, irmãos. Não, me incomoda. Um negócio fala assim, gente, acho que não fica bom assim, nós somos um povo do Novo Testamento, tem ali um negócio que é tipo uma estátua de Jesus, não sei. Mas a nova geração, irmão, acha lindo, acha maravilhoso aquele quadro. Não tem problema nenhum não, pastor. Eu digo, está ótimo, está bem, já esqueci, pronto. Sabe, irmãos, nós não somos uma liderança, nós mandamos aqui, vai ser do nosso jeito. Não, irmão, nós somos multigeracional. E sabe, você que é pai, aprende a ouvir seus filhos. Agora aprende também a não ouvir. Porque tem coisas que eles vão falar, não tem nada a ver, irmão. Nada. O que não tem nada a ver, olha assim com aquela cara de paisagem, dá um sorriso. E não tem nada a ver, não tem nada, mas deixa ele falar, vai fazer bem para ele. Mas tem coisas que você vai precisar ouvir. E ouvir de verdade, e receber. Porque odre rígido, irmãos, não vai conter o mover de Deus. O odre novo, ele é maleável. Você precisa ser maleável em Deus. Você tem um legado, mas a outra geração tem um legado para te dar também. E você precisa ser maleável para receber. E assim todos nós vamos enriquecer mais e fazer a obra de Deus. Amém? Não deixa nunca o diabo roubar isso de você, nem da sua família, nem de você, nem dos seus filhos, nem nós como igreja, nem da sua visão, do seu entendimento, da sua revelação. E vamos andar com Deus. Que Deus tem coisas maravilhosas, irmão. O que vem por aí, irmão, o que vem por aí no reino de Deus, o que está, as portas ali, está chegando, está assim no portão
portal do céu, está aquela fileira de anjo, arcanjo, serafim, querubim, está tudo ali dizendo, a hora é agora. Jesus está dizendo, é isso mesmo, o Espírito Santo está lá, vai abrir o portão, vai derramar. Nós estamos aqui, irmãos. Essa pandemia vai passar, quando ela passar, vai ser um trem doido, irmão. Se prepara. Mas vamos ser a casa que Deus sonhou que nós sejamos. Uma igreja de gerações, uma família de gerações, que andamos juntos, cumprindo o propósito de Deus. Amém?